sinceramente que sim, vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos falar mais uma aula de geografia e vamos focar na aula de hoje nos movimentos da Terra e suas consequências. Que movimentos são esses, Pro? Movimento de rotação e movimento de translação, que são movimentos aí essenciais para que vocês entendam todo o funcionamento aí do nosso planeta Terra, tá bom? Então fique com a explicação de hoje. Vamos lá? Primeiro, focar, relembrar aqui, martelar com vocês, como sempre, a questão do sistema solar, que é o nosso sistema, o sistema ao qual o nosso planeta Terra está, Entendendo aqui que a gente tem, a colocação de universo, galáxias, sistema e aí, por fim, o nosso planeta Terra. Aqui, a Pro, trouxe aqui para vocês que o entendimento justamente disso, de que é um conjunto de planetas, asteroides, cometas, que giram ao redor do Sol. Por isso, esse nome Sistema Solar, por conta dessa estrela máxima aí que vai, permear, facilitar nosso entendimento, Cada um se mantém em sua respectiva órbita. Então, turminha, lembra que eu falei para vocês que é como se fossem os aramezinhos, De acordo com a densidade, de cada planeta, de cada objeto, cada um vai girar aqui, ó, na sua órbita, ok? Por isso que a gente disse não tem um choque, Vocês até brincaram na nossa aula interativa e eles não se batem, não, professor? Ficam aí girando, ao redor do sistema. Então, cada um na sua órbita por conta da sua densidade, ok? Quem é, quantos são os planetas que formam esse sistema aí solar? Vou repetir aqui para vocês, Atualmente, desde 2006, a gente tem aí o sistema solar sendo formado por 8, Com aí a gente perdemos um, que entrou aí na classificação de planeta anão, que a gente já viu na aula passada. Quem são esses 8, corpos celestes, chamados aí de planetas? A gente vai ter aqui em primeiro, bem próximozinho aqui do Sol, Aqui a gente vai ter Mercúrio. Depois, em segundo, Vênus. Terceiro, aí nessa linha de proximidade, com essa estrela máxima, o Sol, a gente vai ter quem? O nosso, exatamente, o planeta Terra. Depois a gente vai ter, em quarto, Marte, Quinto, aqui entrando nesse processo, Júpiter. Depois a gente vai ter Saturno com seus belos anéis de Saturno, Depois Urânio e, por último, mas não menos importante, Netuno. Então, aqui estão, para a gente relembrar os 8, planetas aí do Sistema Solar. Tranquilo até aí? Sim ou não, talvez? Então, eu disse para vocês que hoje, nosso planeta, nosso capítulo, falava, a nossa aula ia se dedicar justamente aos movimentos da Terra e suas consequências. Poxa, professor, mas eu sei o que é uma rotação, eu sei o que é uma translação. E eu acho sim que vocês sabem, eu tenho consciência que vocês sabem desses dois movimentos. Só que, na geografia, a nossa função aqui é entender, compreender as consequências desses movimentos, O que provoca é só movimentar e tudo mais? Não, Eles têm aí várias consequências. Então, a gente vai ter o movimento de rotação e o movimento de translação, ok? Vamos aqui, entender um pouquinho mais, e as consequências de cada um. Movimento, que a gente chama de movimento de rotação, vai ser aquele, ó, que a Terra faz em torno, do seu próprio eixo. E a translação, só relembrar, Só para relembrar aqui com vocês. Vai ser aquele que ele faz, ao redor, aí em volta, da nossa estrela máxima, aí que vai ser o Sol, ok? E aí a gente vai ter esses dois movimentos aí acontecendo. Tudo bem até aí? Eu espero que sim, Então, eu espero que vocês estejam acompanhando. Vamos focar aqui na rotação e quais são as consequências dessa rotação, para o nosso dia a dia. Então, a rotação, como eu já disse para vocês, é o movimento, que ele faz aí em torno do seu próprio eixo, no sentido, é sempre importante lembrar
que ele vai aí no sentido, né, anti-horário, né? Então, como a gente está colocando aqui, a gente pensa que vai assim, não, né? Então, ele vai no sentido anti-horário. E tem a duração, né, aí de 23 horas, né? 56 minutos e 4 segundos, né? O que dá essa proximidade que a gente diz aí nas nossas 24 horas. Então, ele leva aí nesse movimento de rotação, né, 24 horas. Turminha, né? É graças a esse movimento, né, que faz com que a gente tenha pontos no nosso planeta, né? Vocês vão colocar aqui na figura. A gente tem os raios solares, como ele está fazendo movimento em torno dele mesmo, e ele tem a esfera, que a gente já disse, né? Ele né, tem a forma aí de uma esfera, né, achatada aí nos polos. Ele não vai conseguir ser iluminado da mesma forma, até porque ele é como se fosse, né, uma bolinha, né? E a bolinha é essa, né? Se eu pegar uma bolinha aqui e mostrar pra vocês, vocês vão conseguir visualizar só uma face. A outra, vocês já vão ter condição de visualizar aí simultaneamente, ao mesmo tempo. Da mesma forma, a planeta Terra, vocês vão pensar da mesma forma, né? Vamos lembrar aqui, né, da bolinha, né, do nosso globo. Então, os raios solares, eles não têm condição de pegar no planeta Terra de forma aí total, né, simultânea em todas as partes. Então, esse movimento de rotação faz com que a gente tenha a sucessão dos dias e das noites. Por quê? Porque a parte que os raios solares estão pegando nesse momento, a gente vai chamar de dia, né? Enquanto vocês estão aí assistindo, né, se for de dia, tem outras partes do nosso planeta Terra que vai estar aí no que a gente chama de noite. Por quê? Porque não vão estar recebendo esses raios solares. Então, essa partezinha aqui vai ser noite e a que está recebendo vai ser o dia. Então, a principal aí, né, uma das principais consequências vai ser, né, a alternância dos dias e das noites para o movimento aí de rotação, ok? Esse daí vai ser o seu principal resultado. Entenderam até aí? Sim? Acompanhe, preste atenção. Então, como eu falei para vocês, esse movimento, né, que a Terra faz em torno do seu próprio eixo, né, vai dar origem a nossas belas imagens aqui, o dia e a noite como características aí principal. Mas é a única, professora? É a única consequência do movimento de rotação? Vai ser a sucessão dos dias e das noites? Bom, nesse movimento de rotação, foi necessário fazer o quê? Se a gente não tá, né, de forma igual aí, né, vai estar uma parte vai ser dia, uma parte vai ser noite, foi necessário criar o quê, turminha? Foi necessário criar o quê para poder ter um entendimento do horário, de saber que horas são os diferentes pontos do nosso planeta? Foi necessário criar os fusos horários, turminha. Então, os fusos horários, né, é simplesmente, né, de uma forma mais simples que a Pro pode falar para vocês, vai ser assim: pegamos o nosso planeta Terra e a gente dividiu ele em 24 faixas, ok? Então, a partir do que a gente chama aqui, né, do meridiano de Greenwich, que vai ser, né, a hora zero, né, que vai ser o ponto aí que vai marcar, que a gente vai iniciar, vamos dizer assim, né, desse processo aqui. Então, turminha, a partir disso a gente dividiu ele em 24, né, 24 linhas imaginárias, né, que vão aí dar, cada uma vai ter seu fuso diferente. Só que, né, para a porção, né, oeste, a gente vai fazer o processo negativo. Olha o símbolozinho aqui, a gente vai tirar da hora oficial que vai ter aqui no meio. Se estiver indo para o lado leste, ó, a gente vai adicionar a cada faixazinha dessa 1 hora, ok? Então, a gente vai fazer o processo de adicionar. Entendemos aqui, ó, que aqui a gente vai ter o horário, né, o ponto aí, 0. E aí, né, vai ter aqui ó, o horário que vai ser iniciado. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui 9 horas da manhã. Vai ser aqui na linha que começou. Dessa forma, turminha, quando eu estiver vindo, né, na direção do oeste, a cada faixazinha dessa, eu vou fazer o quê? Vou adicionar 1 hora, vou tirar 1 hora. Para o oeste, você vai tirar 1 hora a cada faixazinha, a cada linhazinha dessa. Ou seja, você vai ter aqui, ó, né, 11 horas. A gente pode jogar até o fuso menos 11 horas. Se você estiver indo para leste e for 9 horas aqui, você vai fazer o quê?
a cada linha dessa você vai adicionar 1 hora. E assim a gente consegue, né, fazer a medição do horário nos diferentes pontos do nosso planeta Terra. Lembrando que aqui, né, como vocês podem ver aqui nessa parte aqui do Oceano Pacífico, a gente tem a linha internacional, né, da data. O que é que essa linha faz? Ela marca, é a linha que vai marcar aqui, né, a mudança de um dia para o outro, ok? Essa mudança, né, de data vai se dar a partir dessa linha, ok? Então, turminha, uma das principais consequências aí vai ser essa criação do fuso horário. Entendemos o que é que acontece quando a gente vai para oeste e quando a gente vai para leste, dentro do fuso horário. Para oeste, a gente vai tirando a cada faixa dessa 1 hora. Para leste, a gente vai adicionando a cada faixa dessa também, né? Vai coisando sempre a questão de 1 hora. Por isso que a gente tá aqui, né? No Brasil é 1 hora, no Japão é outra, né? E a gente vai tendo aí, né? Cada ponto do nosso planeta Terra um horário diferente. Por conta disso, dos fusos horários. Vou colocar aqui para vocês nosso exemplo, né? A gente pode deixar de falar do Brasil de forma alguma. O território do Brasil a gente sabe que é grande, né? A gente tem um território aí gigantesco. O nosso país, ele é um país muito extenso. Por essa questão, turminha, nós temos o horário oficial de Brasília. Então, quando eu pergunto a hora, né? Você escuta no rádio, né? Na televisão, diz assim, né? Pelo horário oficial de Brasília. Isso quer dizer o quê? Que a gente não tem só esse fuso horário, a gente tem vários fusos horários aqui acontecendo. Vários, para ser específico, a gente tem 4, né? Para especificar ainda mais. Então, o Brasil aqui, ó, aqui no mapinha, né, da anterior, então eu trouxe para cá novamente. Então, Brasil, ó a extensão do Brasil. Então, a gente não vai ficar somente em uma linha, né? Então, a partir disso, nós vamos ter horários diferentes do nosso próprio território, dentro do próprio Brasil. Ó, eu fiz um mapazinho aqui. As ilhazinhas, né, que pertencem, né, ao Brasil, vou citar aqui principalmente Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, ele tá no fuso, né, que a gente chama aqui, no fuso de menos 2 horas, né, do horário, né, inicial. Então, Fernando de Noronha, ele tá aqui, ó. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu disse o quê? Que pra cá a gente aumenta, a gente diminui. Então, eu tenho que tirar. Então, se aqui for 9 horas, eu quero saber a hora, né? Aí, quero saber a hora em Fernando de Noronha. Se é 9 horas, eu tenho que tirar 2 horas. Que hora que vai ser em Fernando de Noronha? Então, 7 horas. Né? Então, a gente vai ter aí essa variação de horários. Então, é muito importante prestar atenção nisso. Então, aqui a gente tem o primeiro fuso ao qual o Brasil pertence. Depois a gente tem o fuso, o segundo aí, né? A segunda linha de fuso que vai cortar o nosso país. Que é onde corta aqui, né? O Distrito Federal. Por isso o horário de Brasília, que é o oficial do nosso país. Vai ser aqui a nossa segunda linha de fuso que vai passar por cima aqui do Brasil. E nessa linha vai ser menos 3 horas. Então a gente tem que retirar do horário, né? Aqui, né? Principal, 3 horas. E assim, gente, sucessivamente. Nessa região aqui que tá de verdinha no mapa, você teria que tirar menos 4 horas. Então, você teria que fazer a retirada aí de 4 horas, né? Ou seja, menos 4 horas. E somente aqui no Acre, que vai ser o único estado, né? Que vai ter aí território nessa faixa, né? De horários aqui, menos 5. Ok? Então, o Brasil, ele possui 4, mas o oficial vai ser o menos 3, que é o de Brasília. Ok? Isso se dá por quê? Por conta da sua extensão, e aí ele vai passando por cima de várias linhazinhas imaginárias, né? Para fazer essa medição aí do horário. Compreendemos, turminha, a nossa situação aqui no Brasil? Compreenderam? Pronto, perfeito aí. Então, rotação, ou a principal consequência vai ser o dia e a noite, e essa questão da criação dos fusos horários. Então, o movimento de rotação, essa vai ser as principais consequências. Nós temos ainda o movimento de translação. Vamos lá agora conversar sobre esse movimento e as consequências que ele vai ter. O que é esse movimento de translação? Vai ser um movimento que o nosso planeta Terra faz, né, em torno, de maneira bem simples, estou falando aqui, faz em torno, né, da estrela máxima, que é o Sol. Esse movimento, né, ele acontece não tão rápido quanto o de rotação. Ele tem um tempo bem mais extenso.
né? Então, esse movimento de translação, turminha, ele vai acontecer no que a gente chama de um ano, num período de ano, que é um período que o planeta Terra consegue fazer esse giro ao redor do Sol de forma completa, ok? Isso acontece em quantos dias, professora? A gente, né, costuma aí dizer que é em 365. Só que, oficialmente, é em 365, né, dias e 6 horas, que a gente não vai contabilizando. Por isso que a gente tem um ano bissexto. Pega aí, né, o ano bissexto que acontece em 4 e 4 anos. Então, você vai pegar essas 6 horas que sobram, que a gente não contabiliza, e vai juntar, né? Então, aí o 6 vezes 4, a gente vai dar aí mais um dia, que é acrescentado a esse ano aí bissexto, ok? Que em 4 e 4 anos a gente tem um ano, né, que tem um dia a mais colocado lá no mês de fevereiro. Lembram? Tem que lembrar. Ok, turminha? Então, aqui é o movimento de translação. Professora, o que provoca? Qual é a principal consequência, sexto ano, desse movimento aí de translação? Vai ser principalmente as estações do ano, né? Então, a gente tem aqui como consequência principal as estações do ano aí, desse movimento de translação. Quais são essas estações? Primavera, outono, verão e inverno. Ok, turminha, então vai variar e aí eu preciso dar o detalhe, né? Porque eu vi, né, inclusive autoridades aí falando um monte de informações aí terrível, né? Então, assim, a pessoa que é da geografia fica doente. Então, observem aqui, nós temos 2 hemisférios, né? No sentido aí, né, que a gente tá falando de norte e sul. Então, a gente tem 2 hemisférios, o norte e o sul. O Brasil pertence ao hemisfério sul, porque 97% do seu território está, né, nessa porção aqui. Então, o Brasil pertence ao hemisfério sul, né? Então, a gente vai se adequar às características desse hemisfério. E eu preciso dizer uma coisa para vocês, que essas 4 estações, elas vão estar de forma oposta no hemisfério, né, aqui sul e no hemisfério norte. Enquanto no hemisfério, né, sul vai ser inverno, no hemisfério norte vai ser verão. Enquanto no hemisfério sul vai ser outono, no hemisfério norte vai ser primavera. E assim a gente vai fazer essa alternância, turminha. Isso se dá por conta da variação, né, na órbita aí do planeta com relação a esse movimento que ele faz no Sol. Por conta disso, né, a gente vai ter essa questão das estações opostas dentro aí desses hemisférios, que a Pro já explicou aí como é que funciona, né? Então, vou dar um exemplo. Enquanto no Brasil, né, for verão, hemisfério sul, na Espanha, que né, o hemisfério norte, vai ser o quê, minha gente? Vai ser o quê? Se é verão no Brasil, inverno, ok? E vice-versa. Pra gente poder entender aí essa lógica. Fiz um quadrozinho síntese. Se atentem nas cores que a Pro colocou, ok? Hemisfério norte aqui, hemisfério sul. Verão, outono, inverno, primavera. Verão, né? Começa quando no hemisfério norte? O verão, né? Ele vai acontecer no período que aqui vai ser inverno. Então, ele vai começar no dia 21 de junho, ok? E vai até o dia 23 de setembro. Isso daqui é verão no hemisfério norte. Quando é que é o verão no hemisfério sul? Ó. Quando é que é o verão no hemisfério sul? Que estação vai ser no hemisfério sul? Vai ser justamente, né, o inverno. Então, percebam aí, ó, como há essa alternância. Então, é pra gente realmente demarcar, observar isso daí. Então, a gente observa que quando aqui for, né, verão, no hemisfério sul vai ser inverno. E aí, como é dia 23, né, o dia 21 de junho, nós vamos ter dia 21 de junho começando o nosso inverno, né? Por isso que a gente sente aí, né, essas mudanças acontecendo. E assim sucessivamente, ok? Quando for outono no hemisfério norte, a gente vai ter acontecendo quem? A primavera, ok? E aí a gente vai fazendo esse cruzamento de dados. Inverno, quando for no hemisfério norte, a gente vai ter aqui, ó, o verão aí, fazer essa troca. Então era isso que a Pro precisa que vocês entendam como sendo, né, a principal consequência aí desse movimento de translação. Eu coloquei aqui, né, para vocês observarem, justamente como esse resumão. Então, a gente vai ter, né, pontos opostos e aí a gente vai ter essas mudanças de estação de acordo
com isso. Turminha, e aí a gente começa aqui a colocar, né? A gente vai ter o solstício aqui, né? Que é também um ponto muito importante para você debater, tanto o solstício quanto o equinócio. Que são dois, né? São duas colocações, né? Duas terminologias que é muito estudado, né? Em geografia, a gente precisa conhecer para poder fazer esse debate. Esse solstício ou solstícios, né? Como alguns costumam dizer, por quê? Porque está relacionado à questão do sol, né? Então ele vai dizer assim: dia mais longo do ano é chamado solstício, né? Então esse solstício aqui, gente, ele vai estar relacionado a esse dia mais longo. Oxe, professora, mudou a quantidade de hora? Não, a gente está falando da sensação, né? Da forma de iluminação, ok? Então é o dia que o sol ele vai, né, demorar mais para se pôr. Então a gente observa mesmo que tem aqueles dias que no instante, né, chega a noite. E tem aqueles dias que demoram mais, às 6 horas, quase dando 6h30, o sol ainda tá, né, a gente consegue ainda visualizar essa luz. Então esse dia mais longo do ano a gente chama de solstício. E aí, isso daí vai acontecer, né, aproximadamente no dia 21 de dezembro, aqui, que a gente vai ter esse dia mais longo no nosso hemisfério. Dia 21 de dezembro. Por quê? Porque também vai ser o período que está começando no verão. Então, aqui no hemisfério, né? Aqui no hemisfério sul. Eu tô focando no nosso hemisfério, né? E por esse motivo, a gente vai dizer que vai ser o dia que a gente tem aí o solstício de verão. Aqui para o nosso hemisfério. Ok, turminha? Então, dentro disso, né? A gente precisa entender que é o quê? Que é os raios solares, né? Que vão incidir sobre o Trópico de Capricórnio. E aí, quando ele incide ali, a gente vai ter ele iluminando, né, de forma maior, né, de forma máxima, aí o nosso hemisfério, o hemisfério sul, né? Então, no hemisfério norte vai acontecer justamente o contrário, né? Então, a gente já está tendo aqui o verão, a gente vai estar tendo o quê? Lá, qual o fenômeno? O inverno, né? Então, vai ter o dia mais curto do ano. Então, quando a gente está tendo o dia mais longo, eles vão ter esse mesmo dia, né? O dia mais curto. Como é que a gente chama esse fenômeno aí do dia mais curto? Né? Que os dois hemisférios têm, só que data diferente. Vai ser o que a gente chama de solstício aí de inverno. Então, quando tiver no solstício de verão, eles estarão no solstício de inverno. E por último, mais ou menos importante, o equinócio. Equinócio quer dizer aquele dia que tem duração de 12 horas, né? Tanto o dia quanto a noite. Então, vai ser aquele diazinho que o dia e a noite vai durar a mesma quantidade, vai conseguir visualizar a mesma quantidade, assim, para o dia e para a noite. Esse dia aqui vai ser, respectivamente, né, entre o dia 21 e 23 de março e entre o dia 21 e 23 de setembro. No nosso hemisfério, né, aqui, a gente vai ter essa colocação, né, prevalecendo. Essas duas datas são por quê, gente? Porque tem o equinócio, né, de primavera e tem o equinócio de outono. Ok, gente? E aí a gente vai estar focando. Enquanto um está no equinócio de primavera, o outro, né, o outro hemisfério está no equinócio aí, né, de outono e vice-versa, né? Um de outono, outro da primavera. Então, vai acontecer aí de forma, né, vice-versa. Então, isso quer dizer o quê? Que a insolação possui a mesma condição, deixando o dia com 12 horas, né, bem fechadinho. Então, acontece assim, né, bem igualzinho, né? E a gente consegue perceber isso. E à noite também. Então, vai ser esse fenômeno marca isso. É chamado de equinócio de primavera e equinócio de outono. Dependendo, né, do hemisfério, o período que ele vai dar. Acontece aí em março e setembro. Ok? Então, equinócio vai ser esse dia, o dia que o dia e a noite tem a mesma duração. Turminha, coloquei aqui, né, para vocês entenderem como aqui o ponto central, né, um resumão. Então, o solstício, né, de quê? De inverno, então, vai acontecer no dia 21, né, de junho. Isso tá aqui só do nosso hemisfério, viu? Aí a gente vai ter o quê? O solstício de verão acontecendo no dia 21, né, a 22 de dezembro, aqui do nosso hemisfério. Então, essas datas aí é do padrão do hemisfério sul. A gente vai trocar para o hemisfério norte, mas aí como é o nosso hemisfério, eu foquei. Equinócio de outono no nosso hemisfério vai ser no dia 21, no dia 20 ao dia 21 de março, né? E o equinócio de primavera do dia 22 ao dia 23 de setembro. Aí a gente tem aqui a síntese desses dois, né, fenômenos do equinócio e do solstício
para o nosso hemisfério. A gente troca, se a gente for observar, no hemisfério norte. Tranquilo? Então, equinócio é igual dia e noite com a mesma duração. Solstício de verão, dia mais longo que, o dia mais longo do ano. E o solstício de inverno é noite mais longa aí, realmente, do ano. Aqui o quadrozinho síntese sobre esses dois últimos fenômenos que a Pro trabalhou aqui, referente ao movimento de translação. Prestem atenção que vocês conseguem, compreender aí essas consequências de forma bem direitinho. E para deixar, para finalizar nossa aula, eu vou dizer o seguinte, o mundo dá voltas. E a gente aprendeu na aula de hoje que o nome dessas voltas são qual? A rotação, o nome é rotação e translação, Então, eu costumo dizer isso para vocês que de fato ele dá volta e essas voltas aí, se chamam rotação e translação. Finalizamos, esse capítulo aí 4, turminha. Eu espero sinceramente que vocês tenham compreendido, estudem, aproveita, esse material. Qualquer dúvida é só falar com a Pro, viu? E aí um beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula.